Então, pessoal, eu tenho opiniões bem diferentes a respeito desses atentados em escola, principalmente no que diz respeito ao que motiva eles. Porque mal acontece uma tragédia, já vem um monte de feminista peluda dizer que a culpa é da masculinidade tóxica, do masculinismo ou qualquer porcaria que o valha, não é? O achador tem que ser preso? Claro que não. O Lula vai assumir a presidência em menos de 72 horas. O que vocês ainda esperam que aconteça? Bem, pessoal, eu acho que todos viram o caso do menino de 13 anos que lá em São Paulo foi com uma faca para cima de professoras e alunos, acabou matando uma professora e ferindo outras pessoas ao redor, né? Todos viram esse caso e, se ficaram pela internet, devem ter visto a repercussão e pessoas dizendo que a culpa era do racismo, do masculinismo. Teve um post que viralizou bastante dizendo que a culpa pelo que aconteceu é de um tal masculinismo. Deve ser algum tipo de machismo novo que essa turma aí do cabelo verde, tal, da pelanca avantajada, né? Do braço peludo, resolveu inventar. Para fechar os olhos para o que é o verdadeiro problema, que é uma construção de uma sociedade de gente fresca, onde não tem homem de verdade. Essa é a tentativa que existe, que parece que está dando certo, de construir uma sociedade de fresco, de homem sentimental, maluco, estourado, que não consegue lidar com os próprios sentimentos, e aí vira essa zona, vira essa bagunça, vira aí um esfaqueador. Por quê? Porque ele estava frustradinho com alguma coisa. Pelo menos o que eu vi na internet é que alguém chamou a atenção dele, ele disse que sofria bullying, o mundo era cruel, era malvado com ele, e ele achou que podia jogar a culpa nos outros, que podia jogar a culpa na sociedade e sair com uma faca, brincando de Rambo. E pior ainda, parece que as pessoas que foram vitimadas nem tinham a ver com a frustração dele, que ele era um menino transferido, tinha vindo de outro lugar, ou seja, estava carregando aí traumas e coisas mal resolvidas de outro lugar, chegou lá e colocou a culpa em quem não tinha nada a ver com a história. E você quer ver alguma coisa mais próxima dessa cultura vitimista da esquerda do que isso? Você ter problemas e traumas não resolvidos e culpar a sociedade e sair por aí agredindo pessoas que não tem nada a ver? Não tem nada mais próximo da mentalidade revanchista, louca e doente da esquerda do que o que um moleque desse faz. Sair culpabilizando quem não tem nada a ver com o assunto. E aí dizem que foi, é o machismo que hoje em dia se relaciona com o bolsonarismo, aí tem que meter o Bolsonaro na história. Tem nada a ver Bolsonaro. Mas tentam meter o Bolsonaro para mascarar esse fato, para tentar colocar a culpa no machismo, na agressividade machista. E agora vamos à parte que eu acho que muita gente vai discordar de mim, que é o meu jeito maluco de ver o mundo, né? Vocês podem me chamar de doido, não me importo. Mas a questão é o seguinte, eu acredito que além de ser uma característica natural, é uma característica necessária para qualquer homem a agressividade. A capacidade de ver uma situação e agir de maneira agressiva se for necessário nessa situação. A característica evolutiva. Os homens mais agressivos, que eram capazes de se defender de outros homens, de predadores, defender sua propriedade, defender seus filhos, suas companheiras e etc., foram os homens que deram origem à nossa sociedade de hoje. A humanidade de hoje se construiu porque haviam no passado homens agressivos que massacraram tudo que tentou se colocar entre eles e o desenvolvimento, o futuro. A gente tem uma sociedade por causa de homens agressivos, tá bom? Muita gente vai discordar de mim, mas eu quero que vocês se danem, essa é a verdade. Vão discordar de mim, mas essa é a verdade. Então a agressividade é necessária. Esse garoto ali, como qualquer homem, ele tem o seu pouco de agressividade. Mas o que faltou para ele? Faltou ser homem. Faltou saber pesar as consequências dos próprios atos. Faltou ter responsabilidade.
Faltou ter uma mentalidade desenvolvida para lidar com um ambiente de pressão. Pensa no homem da caverna que estava lá, né, enfrentando o tigre dente de sabre, o Neandertal que era mais forte que ele. O que ele deveria fazer diante de uma situação de pressão? Lutar contra aquilo que estava o perseguindo e em cima do problema que estava lá afligindo ele e sua família? Ou então agir com agressividade louca e desmedida contra quem não tem nada a ver, sei lá, contra os filhos dele, contra a esposa cavernícola dele. Tô levando isso aí para um extremo, né, muito absurdo, para pré-história, mas pense isso em qualquer situação. O que um homem deve fazer? Ele deve pesar as consequências de suas ações e aí, com coragem, tomar a ação que é necessária. Aquele moleque, por exemplo, devia enfrentar quem fez bullying com ele, não com uma faca, é óbvio, né? Devia procurar tomar as medidas cabíveis, procurar autoridades, ou até mesmo se impor. Eu falo uma coisa pra vocês, se um dia eu tiver um filho, a primeira coisa que eu vou ensinar a ele, depois de falar talvez, vai ser encher a cara de vagabundo de paulada. Óbvio, óbvio. Mas como eu ia dizendo, o que aquele garoto devia ter feito? Ele devia ter enfrentado quem fazia bullying com ele, quem sacaneava com ele, ou devia descontar numa professora de outra escola para onde ele foi transferido? O que ele deveria fazer? A resposta é muito fácil. Deveria agir com eficiência, agir com sabedoria e não de maneira completamente deslocada, pegar uma faca e sair por aí achando que está dentro de um jogo de videogame. Mas isso aí é culpa de quem? É culpa de uma sociedade que cria meninos para serem cada vez mais idiotas, né? Sentimentais, explosivos, porque não ensina os homens a lidarem com a natureza masculina. Eu acho que existe sim uma natureza masculina inerentemente agressiva. Isso aí é necessário, como eu já expliquei anteriormente. Sendo isso necessário e inerente do ser humano, o que a gente faz? A gente ensina que a violência é errada, não pode bater em ninguém, não pode causar dor e sofrimento a ninguém, mesmo que seja um crápula, um verme, um demônio. A gente faz isso ou a gente ensina os jovens a lidarem com esse aspecto inerente da sua personalidade, da sua condição humana, hein? O que a gente faz? Bom, pessoal, eu espero que muita gente discorde desse vídeo para ficar me xingando aqui nos comentários e gerar engajamento. Mas, se você concordar, melhor ainda. E você pode compartilhar esse vídeo, né? Abraço para todo mundo e até mais.